Então, eu acho que era isso que pegava com ele, quando ele estava fazendo, né? Os programas e tal. Mas fazer essas reportagens deixava ele muito... Possivelmente ficava muito excitado para fazer aquilo, né? O tempo todo, aquela coisa. Quando ele chegava em casa, antes de produzir aquilo, antes de fazer todos os cortes, fazer as edições, isso afetava ele, o humor dele, de alguma forma? Ele precisava de um tempo... Ele tinha um ritual para poder produzir isso, fazer a pós-produção? Então, eu acho que ele separava muito bem essas coisas, porque ele chegava em casa e jantava, via televisão, mas a gente via muita televisão. Uhum. Isso era um hábito bastante que ele gostava de ver o que estava passando, mas ele não tinha muito... O estresse rolava mais na produtora, tipo, dele fazer as coisas. Mas, em casa, ele era uma pessoa mais tranquila. Ele separava muito bem essas coisas, sabe? Tipo, essas emoções, eu acho. Ele separava. E em casa ele curtia os cachorros, curtia a casa. E no trabalho é que ele realmente virava, né, o Goulart. Em casa acho que ele era o Luiz Felipe. É verdade, o nome dele era Luiz Felipe Goulart. Em casa ele era mais Luiz Felipe. E ele foi casado só uma vez? Não, ele foi casado algumas vezes. A primeira vez ele foi casado com a Nancy. Na verdade... Ele teve acho que 4 ou 5 casamentos, né? E teve diferentes filhos, né? Com diferentes mulheres. O primeiro ele teve o Flávio, que faleceu. Depois, o segundo foi que ele casou com a Nancy e teve a Nancy e o Apolo. O terceiro casamento foi com a Cecília. Me desculpa. O terceiro casamento foi com a minha mãe, esqueci. O quarto casamento com a Cecília e o 5 com a Margarete. Ele casou 5 vezes. 5 vezes. Gostava de casar. Ele gostava. Aí ele ficava bastante tempo nos relacionamentos, assim. Tipo, no mínimo 10 anos. Com minha mãe ele ficou 12, mais ou menos, no mínimo 10. Ele era um bom companheiro. Se relacionava bem pelo que eu me lembro, né? Com as mulheres. E ele gostava de estar no relacionamento, gostava de estar com elas. E a gente curtia também, né? Porque ficava todos os filhos juntos, aquela mesa grande. E eles... de uma certa forma, se dava bem com a ex, né? Com algumas exes. E era legal porque eu acho que unia bastante a gente, né? E as experiências. E como ele viveu muito, eu acho que fez parte da vida dele essa vida amorosa intensa também, né? Ele teve namoradas também, quando ele não estava casado, nesse meio tempo, né? Separado. Então, eu acho que isso acabou fazendo com que ele experimentasse, né, a vida e as emoções. E quando ele casou com a minha mãe, ele ficou 12 anos e aí me teve. E quando ele casou com a Cecília, foi muito legal, porque ela, depois da minha mãe, ela era uma pessoa maravilhosa, né? Tipo, ela é muito ligada em meditação, yoga, reiki. E a gente sempre foi muito amiga. No começo, eu não gostava muito dela, por coisa de, né, madrasta. Mas depois eu olhava e falava, gente, essa mulher é muito incrível. Eu acho que eu não vou conseguir continuar com esse fingimento, assim. Eu vou ter que gostar dela, porque ela é muito legal. E ela era mesmo, assim. E a gente conversa até hoje. Hoje ela mora no Havaí, às vezes ela vai para Ilhabela. E ele amou muito ela, né? Eu sei porque ele falou. E eles moraram na Granja durante muitos anos. E ele simplesmente amava aquela vida que ele tinha com ela, que ele construiu. E depois viraram amigos e ficaram... Era uma coisa legal, porque a Cecília como é uma pessoa muito ligada nessas coisas esotéricas, então ela acabou que se conectava muito com a gente, assim, sabe? E aí, quando eu vim para Los Angeles, para morar aqui, que ela me recebeu no aeroporto, me pegou, me levou para casa dela, fiquei lá uns dias, ela fez uma sessão de reiki em mim. E eu acabei que consegui entender o que era o reiki, né? Eu falei, gente, olha que legal. Sabe uma pessoa que você é espiritualizada, não sei, uma pessoa de energia positiva que você se sente bem, é ela. Sim. E aí tinha a Flavinha, né, a filhinha dela, que é minha irmã de criação, que a gente foi criada junto. Né? Quando meu pai casou com a Cecília, eu tinha 7 anos ou 8, e a Flávia tinha também 7 ou 8. A gente foi criada junto na mesma casa. Então era muito legal, porque eles compravam sempre tudo igual pra gente não ficar com ciúme.
nas roupas e coisas. Quando você falava que foi criada junto na mesma casa, quando seu pai se separou da sua mãe, ele se casou de novo, vocês conviviam juntos, viviam todo mundo... Era próximo? Como era? A gente era muito próximo. Tipo, eu ficava um final de semana com a minha mãe, um final de semana com ele, a gente ia pra praia, ficava um mês na praia. E aí sempre ia a Cecília, a Flávia, e a gente meio que foi crescendo juntas e passando pelas experiências juntas, né? Então a Flávia falava, quando a gente tinha teenager, nos namoradinhos, a gente conversava. Então, até hoje, assim, a Flávia hoje é casada, tem filhos, mora no Havaí. Elas decidiram ir morar lá, amam morar lá. E eu vivo falando para ir lá, para conhecer e tal. E eu acho que um dia eu vou conhecer, assim, para ficar um pouco com elas, né? Quem sabe? Pessoal, eu não tive tempo ainda de ir no Havaí, você acredita? Então, eu tenho muita vontade de ir, o pessoal fala muito bem do Havaí, né? Pois é. Mas estão dizendo que está tão caro quanto Los Angeles. Né? Pois é. Mas a Cecília falou para mim, vem para cá pra gente ficar aqui, e a vibe e tal. Então, um dia, quem sabe? Mas, e a última mulher dele foi a Margarete, que também é uma mulher excepcional, que era uma coach. Então, outro estilo, mas aquele coach profissional e pessoal. E ela também me deu algumas sessões. Quando eu era casada com ele, ele falava para mim, olha, você... Ele ficou bastante tempo casado com ela, se não me engano, até acho que 12 anos. Eu sou ruim dessas datas e coisas. Bem-vindo ao meu clube. Meu Deus do céu. Mas ele falou para mim, olha, você tem que fazer uma sessão com ela, porque ela é muito boa com coach e tal. E eu fiz algumas sessões e realmente ela é muito... ela ajudou muito ele também com algumas dicas e tal. Eu acho que ele teve... Engraçado que a maioria das mulheres que ele teve era sagitariana. Eu gosto desse negócio de signo, então... Você gosta bastante, né? Eu gosto, adoro. E elemento fogo. Engraçado como tem uns homens que eles vão se engedrando para um certo signo. Meu pai era sagitário. Eu gostava de mulher de sagitário. Vai saber, né? As 3 últimas eram. Mas aí, tipo... Foi isso, assim. Eu acho que essas mulheres, elas se... Peraí. Seu pai gostava de mulher de Sagitário? Sagitário. E sempre se envolvia com mulheres de Sagitário? A Margarete era Sagitário, Cecília Sagitário, se eu não me engano, e minha mãe era Sagitário. Mas isso era proposital? Não é proposital. Eu tô falando desse negócio de signo, um negócio que eu acredito muito, sabe? Não era proposital. Foi uma coisa que que louco aconteceu. isso. É muito louco. Tô falando. Eu acho que era da vibe das mulheres, do signo, não sei. Pois é, porque eu gosto de signo, eu procuro. Aí eu fui lá ver, deixa eu ver o aniversário da Cecília, aí, Sagitário. Aniversário da minha mãe, Sagitário. Aí eu procuro para ver. Que bacana, interessante. Eu não sei o signo das outras, eu tenho que checar. Tem a Laurinda, tem a Nancy, agora está me vindo aqui, na memória. A Getúlia, que é minha mãe, a Cecília e a Margarete. As que ele casou.